E aí, bichonas, trenzinhos, trem bichinhas. Eu sou o Licas e esse aqui sou eu apresentando o meu programa da Rádio Locomotiva que se chama Mixcentrismo. Participação da Biluca. Cadê? Que é basicamente um vlog que eu estarei fazendo cada episódio, que vai mostrar a criação de um mix. Quando eu fui chamado, convidado para fazer um programa na rádio, eu fiquei tipo, pô, o que eu vou fazer, né? Porque eu sabia de alguns outros programas que ia ter e eu não queria que tivessem, sei lá, 2 programas falando sobre a mesma coisa. Daí eu levei isso, né, pra terapia, era um dos tópicos daquela semana. E ela me deu essa brilhante ideia de fazer sets com storytelling. Isso é uma coisa que eu gostava muito de fazer, tipo, sets barra playlists. Gostava muito de fazer antigamente, acho que 2020, onde eu mais fazia isso, né? Porque isso de do nada você ter tempo pra fazer tudo, muitas coisas, né, acabam acontecendo. Isso aqui é um exemplo disso, né? 5 anos aí fazendo vídeo pro YouTube. Só que, né, as coisas vão acontecendo, a gente vai ficando ocupado, a gente vai achando que tem menos tempo de fazer coisas. E daí eu perdi o costume. Mas ela me deu essa ideia pra ter um programa sobre isso e eu achei bem legal, bem interessante, por ser diferente dos programas que eu sabia que iam ter na rádio. E porque também é uma coisa que fazia sentido, eu acho que com o meu canal, com quem eu sou. Resumidamente, vai ser um vlog onde eu crio mini mixes com storytelling. Conforme eu fui fazendo e foi surgindo coisas na minha cabeça, sonorizando histórias, sonorizando situações, dando trilha sonora para alguns acontecimentos que podem ou não ser autobiográficos. A princípio, a ideia era fazer isso e também abrir para as pessoas, para o público, me darem ideia de situações, de histórias, contarem alguma coisa e sugestões de músicas também, baseado na determinação dessas situações e histórias. E é isso. A gente vai vendo e experimentando isso conforme o tempo vai passando, conforme esse vlog vai acontecendo, conforme os outros episódios forem vindo, a gente vai sentir a vibe do negócio mesmo pra entender um pouco melhor. Pro primeiro episódio, eu queria que fosse um especial de Natal, porque estamos em dezembro, né? E eu ia voltar aqui pra minha cidade, pra essas festas de fim de ano. E eu gosto bastante de brincar com o sentimento que essa época traz. Teve uma vez, inclusive, que eu participei de uma outra rádio em que eu tinha que fazer um set especial de Natal. E ficou horrível. E essa é a minha chance de me redimir comigo mesmo, com aquela rádio, com, sei lá, o mundo. Ficou horrível. Naquela época eu, sei lá, não tomava remédio, eu tava bem mal. Foi alguns anos atrás. Então eu deixei tudo pra fazer de última hora, porque eu fiquei ansioso com isso. E daí o resultado foi horrível. Eu acho que todo mundo deve ter sentido que ficou horrível, porque nunca mais fui chamado pra participar de novo, mas é isso. Dessa vez eu tenho uma coisa um pouco mais bem estruturada, mais bem pré-definida, uma duração menor pra não dar muito espaço pra erro. E mesmo assim, achei bem difícil. Então, brincando com essa melancolia do Natal, do fim de ano, queria contar uma história que não necessariamente fosse minha. Eu acho que ela é semi-biográfica, mas não necessariamente, não é isso que eu tô vivendo no momento. Eu só peguei, sei lá, coisas que eu já vi na minha vida, histórias que já foram contadas pra mim, coisas que eu já vivi, coisas que eu já vi em filme, série. Natal, o sentimento também sempre é, tipo, assistir filme de Natal, então eu meio que queria criar um curta de Natal em forma de mini-mix, que algum dia pode ou não se tornar visual. Essa é uma ideia que eu tenho desde 2020 também, começar a fazer playlists visuais, ou agora, né, nesse momento, mini mixes visuais. Só que eu deixo isso para um futuro distante, onde eu tenho uma câmera que funcione. Uma câmera que funcione não, uma câmera boa, e alguém que saiba dirigir bem essas coisas, porque não quero que, né, fique terrível, não quero que fique uma coisa amadora. Eu gosto da ideia disso. Uma ideia que dá pra elaborar depois. E eu também gostei da ideia desse programa, porque meio que une o meu lado teatral com o meu lado musical. E como eu não faço mais teatro, não
tô mais fazendo parte do mundo das artes cênicas, é gostoso ter a oportunidade de criar de novo desse jeito. Levando isso em consideração, eu pensei numa história de uma pessoa que tá voltando pra cidade, onde cresceu, para as festas de fim de ano, e daí eu quis unir a melancolia disso por si só com uma das histórias mais antigas do mundo que trazem melancolia também, que é romance. Romance de verão, romance de, sei lá, romance sazonal. Esses fins de ano sempre foram muito melancólicos pra mim e eu nunca entendi o porquê, até entender esse negócio da depressão sazonal e até entender coisas, sei lá, sobre mim, sobre a vida. Quando criança eu achava que, tipo, esse era pra ser o momento mais feliz do ano, porque era isso que era vendido pra mim. E eu me sentia a pessoa mais errada do mundo por não estar feliz no final do ano. Então, até entender que isso existe, que isso é uma coisa que não necessariamente você vai ficar feliz com o fim do ano, encerramento de ciclo e começo e possibilidade de coisas novas, apesar de serem só datas, tem uma energia muito carregada. E isso não necessariamente quer dizer uma coisa muito maior, que você tá errado por se sentir dessa forma, que você tá passando por coisas. Não, às vezes é só o clima mesmo que te traz isso, a energia que te traz isso e tá tudo bem. Acho que a palavra que mais me assombra durante essa vida é agridoce. E conforme eu vou crescendo mais, envelhecendo mais e experienciando mais, eu vou percebendo que tudo é extremamente agridoce, a felicidade é agridoce, as conquistas são agridoces, a euforia às vezes é agridoce. E é por isso que cada vez mais a gente tem que se agarrar nas coisas pequenas, em rotina, porque já que tudo vai ser agridoce, então a gente tem que ter uma coisa que mantém a gente todos os dias, sem esperar apenas a euforia da felicidade. Então, fim de ano é um tema que me inspira bastante, o agridoce me inspira bastante, o melancólico me inspira bastante. Eu acho que eu me sinto muito confortável na melancolia, apesar dos pesares. Então, a ideia desse episódio, dessa história, dessa situação é isso: voltar pra cidade onde cresceu, onde tudo é extremamente agridoce, as ruas que você passeia te lembram de coisas, de momentos específicos, tá exatamente do jeito que você deixou, e por isso a sensação de você tá voltando pra um lugar onde tá tudo exatamente a mesma coisa te deixa preso, mas você é outra pessoa, você não tá mais nesse estado de mente. Então, será que você tá fadado a um fim de ano melancólico mesmo? E preguiçoso? Será que você consegue manter a sua rotina sem perder a cabeça pra depressão sazonal? Não tem muito o que fazer na cidade, e o pouco que tem pra fazer você não quer fazer. Você não quer encontrar pessoas, ir pra lugares que te lembram de coisas. Então, só te resta tentar alguma coisa de diferente. Sei lá, você compra um curso novo, aprende a tricotar. Para isso, você vai comprar um energético no mercado. E daí, quando você vai pro mercado, você não imagina encontrar aquela pessoa específica. A ideia central, a música central, o tema central me veio no meu aniversário, porque um amigo meu me desejou feliz aniversário e ele citou essa música, essa frase, e tipo, eu já tinha a ideia do tema na minha cabeça, só que isso sintetizou de um jeito que fez as coisas fluírem. Você não imaginaria encontrar aquela pessoa ali. Então, agora que vocês estão mais sábios, será que a gente poderia se reencontrar, se reunir, se juntar de novo? Música Real Night, da LX. Essa música sintetizou tudo, ela tem uma vibe de Natal, e ela traz isso. Esse álbum, por si só, eu acho que sintetiza tudo isso que eu falei do agridoce, que a felicidade é agridoce. Então, não poderia achar a música tema melhor pra esse episódio. Depois disso, é Natal, o tempo não passa, as festas vêm. Será que alguém realmente me conhece nessa festa aqui? Depois daqui, vamos se ver? Tem toda uma tensão, tem toda uma química, tem todo um daydreaming, tem todo não sei, tensão sexual. Tá tudo do mesmo jeito que vocês deixaram, mas tá melhor. Então, e agora? Sabe o que nós somos agora? A gente tá numa fase da nossa vida em que a gente se completa. E agora? Além do turbilhão que é o fim de ano, mais um sentimento a ser sentido. Saudades. Desejo, necessidade, vontade, você não pode ficar.
nessa cidade. Ele não pode ir embora junto com você. Quem sabe numa outra vida. Porque além de estar mais sábio, vocês também precisam estar no mesmo lugar de vida. Então, esse é o tema desse mini-mix. Eu juntei algumas músicas que me traziam isso. Tem algumas regras para esses mini-mixes. Uma das minhas séries preferidas é High Fidelity. E eu assisti essa série, tipo, umas 6 vezes, eu acho. Muito inspirado nessa série também. Uma das regras que eu vou adotar daquela série é não repetir uma música de um mesmo artista no mesmo mini-mix. Há exceções, se for, tipo, uma intro e uma música seguida uma da outra. Se for um tema em que precisa ter 2 músicas da mesma pessoa, um tema muito específico, uma situação específica. E é isso. Durante esses dias aqui em casa eu fui sentindo essa melancolia, que não é a mesma melancolia de antes, porque agora eu tô num outro estado de espírito mesmo, numa outra fase da minha vida. A melancolia de agora é por estar morando numa outra cidade, tudo intensifica, a saudade intensifica. Eu não sinto saudade da cidade ou das coisas que tem aqui. Eu sinto saudade de situações específicas, eu sinto saudade da dinâmica familiar daqui de casa. A coisa que eu mais sinto falta é da minha cachorra, tipo, é a coisa que mais me pega. Eu acho que depois que eu me mudei, as únicas vezes que eu chorei na terapia foi por causa dela, foi falando dela, foi pensando nessa situação de abandono. Então tem esse sentimento, esse negócio de, tipo, eu sei que eu não vou sair de lá. Eu tô no lugar em que eu deveria estar. Mas não faz a saudade doer menos, não faz a falta doer menos, não faz nada disso ser menor só por eu estar no lugar onde eu tô. É só uma situação chata que eu tenho que aceitar, eu tenho que viver com ela. E daí a gente vem e mata a saudade, só que daí você sabe que você tem que ir embora em algum momento. Então, querendo ou não, esse tema, como eu disse, semi-biográfico, né? Então, eu fui pensando em músicas que faziam eu me sentir de alguma forma. Músicas que têm uma vibe natalesca, só que não necessariamente são músicas de Natal. Eu pensei em roxo, um roxo azulado escuro, que chega a ser preto às vezes. Então, essas músicas têm essas cores pra mim. Como a música tema é Reunite, da LX, eu tentei fazer com que ela ficasse ali no começo e que esse mini-mix seguisse essa ordem, sabe? Ali no começo tem Garden Song, onde a gente tá voltando pra casa, onde você cresceu e tudo é agridoce, e daí tem a hora do reencontro com essa pessoa que você vê, e daí por causa disso acende uma faísca dentro de você, que você fica daydreaming. Eu acho que tem algumas músicas do The 1975 que eu pensei pra estar aqui, porque elas são instrumentais e porque o título delas falam coisas, mas nem todas vão estar nesse mini-mix. E daí quando eu entrei em live, eu pedi sugestão de música. Deixa eu ver se sorriu pra mim. Uma intro natalina, mas forçar um pouco dá pra ser. Eu amo forçar um pouco. The Beast. Vamos ver. A primeira música instrumental é uma sugestão que deram pra mim. Eu gostei bastante dela. Eu gostei dela perdurar um pouco ali no começo. Depois e entre as músicas, além de ser só uma intro. Ela Sorriu Pra Mim é uma música que retrata esse daydreaming, sabe? Tipo, porra, eu tava lá no mercado, encontrei com essa pessoa e ele sorriu pra mim e, tipo, isso reacendeu algo em mim. Isso me fez pensar que algo poderia acontecer. Esse fim de ano poderia não ser só melancólico. Poderia me dar alguns incentivos. Poderia ter, sabe? Poderia viver um amor, poderia viver um romance esse final de ano. Poderia viver uma coisa gostosa. E daí tem a hora da festa de Natal, em que você tá, né, sentado sozinho, pensando, será que alguém realmente me conhece? It's not just me, it's everybody. Literalmente fala sobre isso. E daí depois disso tem o encontrar com essa pessoa depois da festa. Tudo que você precisa é ver ela se entregando pra você. Então tem um momento do clímax que eu escolhi Sorbet, da Kelela, que é uma música sombria, uma música sensual. Eu acho que retrata a cena de sexo desse filme na minha cabeça, só que ela não é só isso, ela dá espaço pro agridoce que vai deixar depois. Ela dá espaço pro
o que nós somos agora, que vem depois. E daí é aí que, tipo, eu fiquei muito encucado por ser um mini-mix, por não ser um set completo, porque só isso já tinha dado, tipo, sei lá, acho que uns 30 minutos. Daí eu queria um desenrolar maior. Só que eu acho que tá tudo bem esse mini-mix ser a retratação de um sentimento. Deixar esse gostinho agridoce mesmo, tipo, acabar com sorbet, vir a melancolia de Every Cloud e terminar com, tipo, porra, quem sabe numa outra vida a gente se reencontra, sabe? Pra deixar espaço pro que vem depois, porque o próximo episódio já vai ser janeiro, e pra janeiro a gente só quer boas vibrações. Eu queria terminar com Good Days da SZA, porque é uma música de Natal, né? É uma música que emana essas boas vibrações, só que, né, não queria repetir a mesma música da mesma cantora. Pode ser que eu mude depois. Esse vídeo que eu tô fazendo de introdução é um vídeo que vai ficar durante o vlog, meio que uma narração. Eu ainda tô fechando as coisas. Quero incluir uma música da Clairo. O foda de não ter tempo suficiente é que eu queria, tipo, incluir muita coisa. Queria incluir mais músicas brasileiras. Mas é isso, é o primeiro episódio. Terão mais, terão outros temas em que eu vou poder explorar muito mais isso. E que eu vou poder sonorizar muito mais e muito melhor essas transições. Eu acho que a ideia é crescer bastante daqui pra frente. Tô animado com essa jornada nova. Desculpa, bati no microfone. Tô animado com essa jornada nova. Tô animado pra histórias que a gente vai viver juntos, pra situações que a gente vai sonorizar, trilhas sonoras que a gente vai criar. E eu conto com a sua ajuda para as próximas histórias a serem contadas, ok? Aceito ideias nos comentários, sugestões de temas para próximos episódios. Se você quiser contar uma história, não sei. Se você quiser compartilhar comigo a sua história de melancolia desse fim de ano, bora lá. A gente não tá sozinho e dias melhores virão. Boas vibrações pro próximo ano. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Então é Natal, Ano Novo também. Que seja feliz, feliz.